Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no canal de Filosofia Taoísta e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha vivência, né? E também desse conceito também da virtude misteriosa, Xuan Te, né? Que é a expressão que Lao Tzu usa no Dao De Jing, e há muito essa recorrência dessa expressão em escritos taoístas, né? E justamente esse Xuan Te, essa virtude misteriosa, está intimamente conectada, intimamente relacionada com o Wu Wei, né? Eu quero que vocês depois vejam o meu vídeo sobre como agir no Wu Wei, né? E justamente o Wu Wei é a essência, ou melhor, a eficácia, né, dessa virtude misteriosa. Vejam que na concepção taoísta, o Dao é o princípio gerador e criador, né? E tem uma frase de Lao Tzu que ele diz assim: o Dao gera e a virtude cultiva, né? O Dao Shen De Yu, né? E essa palavra Yu, traduzindo para o chinês moderno, seria Yang Yu, cultivar, né? A virtude cultiva. Então a virtude é a manifestação, em outras palavras, é a eficácia concreta do princípio transcendente do Dao, né? E o protótipo, vamos dizer assim, mais evidente da ação dessa virtude misteriosa está na figura do sábio, Shanran, né? Então, se nós olharmos para o Shanran, nós vamos olhar o quê? Para o sábio que consegue agir de maneira eficaz segundo essa virtude misteriosa que é a própria manifestação do Dao na existência, na imanência do mundo, né? E como é que se dá isso? Nós vamos falar um pouquinho justamente nessa questão da virtude. Por exemplo, nós temos que lembrar que a ética taoísta ela está dialogando com a ética confuciana. No mesmo período, o Lao Tzu convive com Confúcio, né? E justamente os valores confucianos como benevolência, Ren, e né, retidão, são valores muito fundamentais nessa filosofia confuciana. Então o Confúcio imaginava que o indivíduo, né, manifestando a benevolência, já que por natureza o indivíduo é benevolente, então ele estava se tornando humano, né, se tornando Ren em chinês. Então essa humanização era importante. Agora, veja, quando o Lao Tzu faz uma crítica a Confúcio, quero esclarecer, ele não está criticando o Confúcio e os valores de benevolência e retidão. O que ele está querendo, na verdade, é criticar, segundo o Wang Banshong, o apego que o ser humano desenvolve em relação à benevolência e à retidão, né? Então, a ética taoísta, ela busca dissolver esse apego que nós acabamos nutrindo em relação a determinados valores sociais. Então vejam que por isso mesmo é que a ética taoísta ela é mais ligada muito a esse desapego, né, do Wu Wei. E a ética confuciana, os posteriores, né, principalmente os que seguem Confúcio, os diluidores, né, dessa doutrina de Confúcio, eles acabam ficando apegados a determinados valores e, portanto, uma norma, eles acabam entrando numa espécie de ética normativa, né, onde a norma é fundamental. Ou seja, você deve fazer isso, você deve fazer isso, e você não pode fazer aquilo, né? E aí você perde a naturalidade das ações, né? Porque veja, ainda hoje, no mundo contemporâneo, né, nós nos enfrentamos muitas situações em que a gente vai de acordo com aquilo que já tem de antemão, né? A gente vai programado, e muitas vezes não funciona. É por isso que não dá certo algumas realizações nossas no campo prático. Porque a gente vai com aquela programação e muitas vezes você tem que preparar um certo roteiro, né? Uma preparação é necessária, mas você não pode se prender, você não pode ser bloqueado por essa programação, senão você acaba virando um robô, né? Então tem uma certa naturalidade ali no momento no qual a gente possa se adequar às circunstâncias. A gente possa ser como um rio, as águas do rio, né, que podem fluir de acordo com a situação, de acordo com as circunstâncias que são únicas, né,
são, vamos dizer assim, contingentes. A gente não pode deixar de prestar atenção a isso, né? Então, quantas vezes quando nós agimos, nós pré-programamos tudo e nós, digamos, entre aspas, matamos, né, uma determinada oportunidade que está surgindo naquele momento, né, que está florescendo. Então isso acaba criando uma barreira entre nós e as pessoas, entre nós e a situação, o que acaba sendo prejudicial para o próprio processo de fluxo de vida, né? Então o que é interessante é que essa potência da virtude misteriosa, ela é fundamental, porque o Wang Bi nos diz que é justamente deixar revelar, né, essa virtude natural, que não é artificial, essa virtude de adquirir, em chinês te, né? Te também quer dizer, então a virtude te, ela tem o seu sentido homófono também, o mesmo som te, como diz o Wang Bi, que é alcançar, adquirir. Quando você começa a não adquirir no sentido de acumulação, talvez a tradução para o português não seja muito boa, que é difícil traduzir mesmo, né? Há coisas até intraduzíveis, né, do chinês para o português. Então, por exemplo, de seria justamente essa eficácia, né? Adquirir com eficácia, né? E é por isso que o Wang Bi, no comentário dele, ele nos diz que a virtude dessa virtude misteriosa refere-se justamente ao Wu Wei. Então, seria um conceito equivalente ao Wu Wei. Então, virtude misteriosa, vamos pensar assim, como é que então a gente caracteriza, né, essa figura do sábio virtuoso? E que justamente acaba sendo aquilo que é a manifestação, a figura do sábio, a manifestação do próprio Dao. E se é a manifestação, nós podemos nos assemelharmos a esse sábio, né, na prática taoísta. Então é claro que o sábio se torna virtuoso na medida mesma em que ele flui de acordo com as circunstâncias, mas veja, não é seguir ao Deus dará, simplesmente, eu vou seguindo as coisas no sentido dos meus instintos, ou a situação, ser conivente com a situação. Então um pouco é isso, né? Mas sim, é ter consciência de que eu não vou interferir quando não há necessidade de interferir. E quando houver necessidade de fazer uma determinada ação, eu farei, né? Mas quando não há necessidade, eu não devo acrescentar mais coisas supérfluas àquela ação. Então, seja pela mente, seja pelas nossas ações, nós muitas vezes produzimos excessos, superfluidades. E é por isso que é necessário esvaziarmos dessas coisas, né? Vejam que o Lao Tzu, ele pensa isso no contexto de você estar mais próximos da essência do Dao. Porque justamente para se aproximar da essência do Dao, é necessário seguir a naturalidade, Suanqi Ziran, né? E não justamente criar obstáculos colocando mais artificialidades, né? Justamente o grande problema nosso ainda hoje é o apego, é quando a gente acrescenta e adiciona coisas que não são necessárias, porque nós nos apegamos a determinada situação, apegamos e ficamos com expectativas, tá? É justamente me parece muito interessante essa ética taoísta de não ser formalizadora, de não ser engessada, de não ser prescritiva, né? Por quê? Porque deixa manifestar a suprema virtude, né, do Wu Wei, que não é não fazer nada, mas sim é deixar com que as coisas possam, quando elas nascem, ter sua eficácia, inclusive nós mesmos nas ações, né? E assim não precisamos nos esforçar demasiadamente, tá? E é por isso que o sábio, né, virtuoso, ele se desapega dos hábitos, dos atos, das ações, das motivações, dos interesses, das motivações parciais, dos juízos, das visões mais unilaterais que possam existir. Ele percebe que as coisas se movem na dualidade entre amor e ódio, entre, por exemplo, calor e frio, entre sucesso e fracasso, entre vida e morte. São tantas oposições que existem no mundo e na nossa psique também que a gente precisa trabalhar, né? Então, como é que é alcançar esse equilíbrio de desapego, né? Em chinês, a palavra equanimidade é alcançar esse estado de equanimidade mental. Então seria Ping Dan Xin, né?
Pintan é equanimidade. É justamente aquilo que seria a virtude misteriosa. É na medida em que nós podemos gerar sem se apoderar, cultivar sem dominar, né? Como diz Lao Tzu, eis o que seria a virtude misteriosa. Né? Como nós podemos criar, ser criativos, agirmos, produzindo as coisas, sim. Como nós podemos cultivar, mas sem a ideia de dominação, sem a ideia de posse, sem a ideia de controlar, movido por uma visão parcial, subjetiva, limitada, né? Como nós podemos agir cada vez mais no sentido de deixar essa virtude misteriosa agir por ela mesma, Ziran, né? Na naturalidade, Ziran. Então, é muito importante isso. Eu quero compartilhar justamente essa meditação, essa reflexão, justamente no momento atual, em que a gente percebe que as circunstâncias, elas nos deixam confusos, né? E como é que nós podemos ficar menos confusos, né? Como que nós podemos... Vejam, os taoístas, por exemplo, Hong Yimin, né? Nesse livro aqui, Cai Gantan, tá? Ele nos fala o seguinte: Hong Yimin é um filósofo que já junta confucianismo, budismo e taoísmo, né? Ele é um filósofo do século XVI, né? 16 depois de Cristo. E tem uma frase muito importante aqui, ó, que eu vou ler no chinês e traduzir. 在宁静中所做到的平静，还不是真正的平静。 Então ele diz assim, Hong Yimin, né? No silêncio, ao fazer ou praticar o silêncio, isso ainda não é o verdadeiro silêncio. 在动荡中能平静得下来，才是天性中真正平静的境界。 É apenas no movimento de agitação, podermos silenciar, aí sim é que seria a dimensão verdadeira, celestial do silêncio, né? 在欢乐中体验到的快乐，还不是真正的快乐。 Na alegria, na experiência da alegria, né? Ainda, se você experienciar na experiência da alegria, isso ainda não é a verdadeira alegria. 在艰苦中能保持快乐，才是发自内心深处的真正的快乐。 Olha que interessante. É apenas nas dificuldades, em situações difíceis, como por exemplo agora na pandemia, poder preservar, cultivar a alegria, isso é que seria a verdadeira e profunda alegria interior. Então, com essa meditação, que ele resume em 8 palavras, né? Que eu vou ler agora. Dongzhong, Jingzhen. No meio do movimento, Dongzhong, Jingzhen, aí tem o verdadeiro silêncio, né? Kuzhong, Lezhen. E no sofrimento, no meio do sofrimento, Lezhen, aí sim é a verdadeira alegria, né? Ou seja, a gente só pode alcançar o silêncio verdadeiro não no silêncio, não em momentos pacíficos. O verdadeiro silêncio nasce quando nós, no meio do caos, no meio do movimento, nós podemos ser silenciosos. Assim também, de modo análogo, a verdadeira alegria não nasce quando estamos em situações favoráveis, mas quando estamos em situações difíceis, caóticas, confusas, turbulentas, tal como agora na pandemia. Então, o desafio é esse: como nós podemos, cada um de nós, meditarmos, refletirmos, agirmos de acordo com as circunstâncias, de acordo com a necessidade vital, fazer o que precisa ser feito. Então, se há necessidade de me mover, eu me movo. Se há necessidade de me silenciar, eu me silencio. E eu fazer o equilíbrio disso sem eu me atormentar por nada dessas outras coisas. Porque a vida é dia e noite, não é só dia ou só noite, né? A vida, pro Dao, é justamente essa complementaridade dos opostos, tá? Então, gente, isso aí é o pensamento do Hong Yimin. Então, eu quero passar justamente essa mensagem, né, de que nós estamos juntos, todos nós, justamente na medida em que nós nos desapegamos, né, das nossas discriminações parciais, nossos juízos muito subjetivos,
nós alcançamos a visão do todo, da totalidade. E aí a gente passa a contemplar, né, a ação dessa virtude misteriosa em nós mesmos, porque ela atua. Se a gente deixar ela atuar profundamente, ela acaba se revelando. É isso aí, gente. Então, um grande abraço taoísta, até a próxima!